Bom, bem-vindos à sétima aula desse curso de Blender. Na última aula a gente viu como fazer um render da nossa cena e agora, como prometido, a gente vai falar de como fazer materiais para os nossos objetos. Bom, mas sem muita cerimônia, eu vou clicar no objeto que eu quero e aqui nessa bolinha vermelha a gente tem as propriedades dos nossos materiais e aqui a gente pode criar um novo. E para manter a nossa cena organizada eu também já vou dar um nome para ele. Bom, mas quando a gente adiciona um material, a gente tem uma lista enorme de propriedades aqui embaixo que a gente pode mudar. A maioria a gente acaba nem usando tanto, então eu vou focar nessa aula só nas principais. Começando aqui em cima pela nossa cor, que a gente pode clicar nela para modificá-la. A gente pode usar tanto esse círculo cromático para escolher uma cor, também aqui para ajustar a nossa luminosidade, mas também, se a gente quiser, a gente pode ajustar através desses parâmetros aqui embaixo. Bom, além disso, a gente pode controlar se o nosso objeto é um metal, por exemplo, nessa opção aqui. Para isso, a gente pode deixar lá em 100% e ficar parecendo um metal, um pouco estranho, mas pode ser o caso. Mas, além disso, a gente também pode controlar o quão reflexivo o nosso material é, através dessa opção aqui de Roughness. Essa opção, ela basicamente controla como a luz vai rebatendo na superfície do nosso objeto e se ela vai se dispersar. Então, por exemplo, se eu quiser o meu material sendo 100% reflexivo, eu posso deixar esse Roughness em 0, assim ele fica parecendo uma borracha ou como se ele tivesse molhado. Mas se eu ligar essa opção em 100%, a luz que rebate nela vai dispersar totalmente e ela vai ficar com uma aparência meio fosca, parecendo mais com tecido, que é o que a gente quer nesse momento. Bom, mas como dificilmente na vida real um material vai ser 100% reflexivo ou 100% fosco, eu vou deixar aqui o meu roughness em 0.9, que fica um pouco mais real. Bom, caso o nosso objeto seja transparente, como um vidro, aqui embaixo tem uma opção de transmissão que permite com que a luz atravesse o nosso objeto. Por enquanto ele está totalmente escuro, mas isso é por uma série de questões. Primeiro de tudo, aqui no nosso roughness, ele está fazendo com que a luz disperse quando passa pelo nosso objeto, então a gente pode deixá-la completamente zero ou perto de zero. Além disso, ele está absorvendo a nossa luz, então a gente pode deixá-la um pouco mais clara ou totalmente branca. E agora a gente já consegue ver através dele, mas os objetos atrás estão um pouco escuros. Isso é porque a gente tem aquelas opções que a gente ligou ou desligou na aula passada, que são as nossas cáusticas e a nosso Fast Eye Approximation. E quando a gente troca eles, a gente permite com que a luz seja calculada através do nosso objeto, e assim a gente tem ele como se fosse um vidro. A única questão é que isso vai pesar bastante a nossa cena, então eu vou voltar para as opções que a gente tinha anteriormente. E agora, para além da nossa transmissão, a gente também tem essa opção de alpha, que também vai fazer com que o nosso objeto desapareça, fique transparente. Só que agora, ao invés de a luz passar através do nosso objeto, então ter aquelas distorções da luz que a gente geralmente vê em vidro ou em água, agora o nosso objeto só está desaparecendo mesmo. Então ele não tem todos esses cálculos e acaba ficando um pouco mais leve para a nossa cena. Só não ficar tão fotorrealista quanto a transmissão. Bom, mas por fim, agora a gente também tem a nossa emissão, que basicamente faz com que o nosso objeto vire uma lâmpada. A gente pode inclusive mudar a cor dela e aumentar nossa força, mas acho que esses são as principais propriedades que a gente pode adicionar no nosso objeto. Bom, vou voltar o que eu tinha anteriormente, mas para além dessas opções que eu falei, o Blender ele possui um manual próprio que explica a maioria das suas funcionalidades, inclusive todas essas opções que eu também pulei. Inclusive tem uma imagem que mostra como cada uma delas afeta o nosso material. De qualquer forma, se familiarizando com o que eu já falei, você já consegue fazer a maioria dos materiais que você vai precisar, então não precisa se preocupar. Bom, com isso então a gente pode voltar a fazer os nossos materiais. De novo vou deixar meu cobertor azul. E também vou fazer um material de madeira para minha cama. Bom, agora eu posso aproveitar que eu já fiz um material de tecido para o nosso cobertor. Eu posso aplicar ele da mesma maneira para o nosso colchão e para o nosso travesseiro. Eu vou fazer isso da mesma forma que eu transferi um modificador de um objeto para outro. Fazer isso com Ctrl L, só que agora em vez de modificadores vou usar os materiais. Só que a única diferença é que se eu tentar mudar o meu material, eles dois estão usando o mesmo material. Então, para isso agora eu preciso duplicar ele. Assim eu crio um material novo a partir do que eu já tinha. Lembrando de travesseiro.
parceiro. Difícil falar e renomear as coisas, mas agora eu posso, voltar aqui e editar ele independentemente do meu outro material. Bom, agora para nossa janela, eu primeiro vou criar um material para um único objeto. Ele pode ser de metal ou de madeira, dependendo da sua janela. No meu caso é uma madeira branca, deixar um pouco mais reflexiva. Só que agora a gente pode selecionar os outros objetos e com Ctrl L de novo copiar esse material que a gente fez para eles. A única coisa é que aqui o nosso vidro possui... Ele tem essa madeira por fora, mas por dentro ele é realmente um vidro. Então aqui nessa listinha a gente tem um sinal de mais, onde a gente pode criar um novo material para ter tanto a janela por fora e aqui a parte de dentro de vidro. Só que para o Blender saber o que é o que, a gente precisa selecionar as faces que a gente quer que seja o vidro, que são essas aqui. Eu selecionei elas com L porque elas estão separadas umas das outras. E aqui agora a gente pode selecionar o material que a gente quer e associar ele com a nossa seleção. E com isso agora a gente consegue criar o nosso vidro. Bom, e por fim, agora para as nossas paredes e para o nosso piso, a gente também pode criar mais de um material. No caso eu vou criar 4, porque eu quero um corte também, essa parte externa da nossa parede. E eu quero 2 paredes diferentes, uma azul e uma branca. Bom, com isso agora a nossa cena ganhou muito mais vida, inclusive se você quiser você pode fazer um render para comparar o que você tinha anteriormente com o agora. A única coisa que está me incomodando ainda é esse piso de madeira que eu tentei fazer, mas que não parece um piso de madeira, parece só um plano marrom reflexivo. Para isso a gente pode usar texturas que imitam a vida real, então por exemplo eu posso usar uma textura de um chão de taco, ou você pode usar uma textura dependendo do quarto que você tiver. Mas para isso a gente vai usar outra área de trabalho que não é essa que a gente está agora. Então aqui em cima você consegue ver que a gente está usando esse layout, só que para fazer materiais de forma um pouco mais profunda, um pouco mais detalhada, a gente consegue usar essa área de trabalho aqui chamada de shading. Bom, aqui a gente tem novas áreas de trabalho, só que aqui a gente está interessada essa aqui de baixo, porque aqui a gente tem o que a gente chama de nodes, que são essas caixinhas aqui cheias de parâmetros. Inclusive a gente consegue ver por enquanto que são esses mesmos parâmetros que a gente tem aqui do lado. A gente consegue até editar os dois ao mesmo tempo. Mas o interessante é que aqui, em vez de editar manualmente, a gente consegue puxar alguma caixinha e fazer, por exemplo, contas ou puxar alguma outra informação que vai afetar na aparência final do nosso objeto. Bom, com isso agora a gente pode aplicar as nossas texturas no nosso objeto através dessas bolinhas, só que para isso antes a gente precisa baixar alguma textura. Então eu vou usar esse site chamado AmbientCG, porque ele é gratuito, ele tem bastante texturas legais. Se você já tiver alguma, você também pode usar, não tem problema nenhum. Só que eu vou procurar por um chão de madeira, pegar esse aqui. E agora ele dá várias opções de tamanho. Geralmente eu pego essa de 2K mesmo, porque ela funciona bem e não é tão grande. Mas caso você for ver o seu material de perto e precisar de mais resolução, às vezes vale a pena pegar uma um pouco maior. Bom, depois de baixar os arquivos, você pode descomprimir eles numa pasta de texturas, assim já fica organizado para projetos futuros. Mas de qualquer forma, agora para aplicar elas no nosso piso, a gente pode tanto achar elas dentro do nosso navegador, dentro do Blender, ou aqui no explorador do nosso próprio computador. É só puxar para essa área de trabalho. E agora a gente pode conectar essa cor da nossa textura à cor do nosso material e você vê que a gente já tem alguma coisa. O problema só é que agora a nossa textura está muito maior do que ela realmente deveria ser, como vocês conseguem ver. Mas a gente consegue resolver isso de maneira relativamente fácil em outra área de trabalho, que é aqui em cima essa edição de UV, sendo o UV basicamente como a nossa textura é mapeada em relação ao nosso objeto. Bom, aqui a gente não consegue ver a nossa pré-visualização que a gente tinha anteriormente, mas a gente consegue clicar com o botão do meio do mouse para arrastar esse menu aqui de cima, e agora a gente consegue ver.
Mas com isso, agora se a gente clicar nessa face que representa o nosso chão, a gente consegue ver ela também representada aqui do lado. Inclusive é legal que a gente consegue ver que se a gente mover, a gente também está movendo o nosso piso. E para resolver agora, como ela está muito pequena em relação à nossa textura, a gente consegue escalar ela para ficar maior. E agora a nossa textura está numa escala decente. Bom, voltando agora para a nossa outra área de trabalho, a gente tem outras informações que a gente pode adicionar ao nosso material. Por exemplo, aqui a gente tem o nosso roughness, que a gente pode ligar também ao nosso roughness aqui do lado. Só que ele está um pouco errado nesse caso, porque aqui, como vocês conseguem ver, essa é uma imagem preto e branco, só que aqui embaixo vocês conseguem ver que ele está considerando como se fosse uma imagem com cor, usando esse espaço de cor RGB. Só que para usar a informação correta, então, aqui a gente precisa selecionar essa opção de sem cor. E agora ele está um pouco mais real. Bom, por fim, a última textura que eu vou adicionar aqui para o meu material é esse Displacement. E como ele é preto e branco, eu já vou tirar a cor dele também. Mas eu posso conectar ele diretamente na saída do meu material. E com isso vocês veem que a superfície dele parece que agora tem um relevo, tá? Com muito mais detalhe do que a gente tinha anteriormente. O único problema é que esse relevo está muito forte, a escala dele. E para resolver isso, a gente pode adicionar um novo node com Shift A, da mesma maneira que a gente adiciona objetos, por exemplo. Mas aqui em vetor a gente tem um node justamente para esse displacement. A gente pode conectar ele aqui diretamente. E se a gente conectar a nossa cor para a altura desse displacement e ajustar a nossa escala para, por exemplo, meio milímetro, agora está uma escala muito mais razoável. Acho que eu vou deixar até metade disso, mas está muito melhor agora do que estava anteriormente. Bom, a última coisa que eu gostaria de comentar é de novo sobre os UVs, porque eles são bastante importantes quando a gente trabalha com texturas. Mas lembrando que eles são a maneira como a textura é mapeada em relação à geometria do nosso objeto. Como o nosso objeto é uma coisa 3D e nossa textura é 2D, a gente precisa de uma maneira para transformar isso nessa projeção 2D, assim a gente consegue mapear a textura nele. O jeito que a gente faz isso é pensando como se o nosso objeto fosse feito de papel e a gente marca uns recortes nele para depois conseguir recortar essa textura. E assim a gente tem esse resultado final. Então, se a gente tiver um objeto um pouco mais complexo, por exemplo, esse que já está com uma distorção na sua textura, o que a gente pode fazer é selecionar as arestas onde a gente quer fazer esses recortes. E quando a gente tiver todos os nossos recortes, a gente pode apertar a tecla U e aqui embaixo selecionar essa opção de Mark Sim, que é basicamente para marcar esses recortes. E agora, selecionando todo o nosso objeto, a gente pode dar esse Unwrap, que vai criar o nosso V. A gente pode também rotacionar aqui para ficar na rotação certa, mas agora a gente já tem o nosso objeto pronto. Outra maneira que também vale a pena mencionar é se você apertar a tecla U, essa segunda opção tem uma maneira mais rápida e mais fácil de dar esse Unwrap, e ele vai fazer isso automaticamente. O único problema é que ele não vai ter tanto parâmetro quanto o que a gente estava criando, só que é uma maneira muito mais rápida também. Bom, com isso então a gente entendeu tanto o VS como principalmente como criar materiais para a nossa cena. Inclusive vocês podem fazer até um render novo se vocês quiserem, mas com isso eu acredito que vocês têm a maioria dos conceitos básicos para modelar o resto da cena. Na próxima aula eu vou fazer a modelagem de mais alguns objetos, só de maneira bastante rápida e para passar algumas técnicas um pouco mais avançadas, mas depois disso eu acredito que vocês vão conseguir completar o resto do quarto de vocês da maneira que vocês quiserem. Então acho que isso é tudo por essa aula e eu espero ver vocês na próxima.